Olá, povo abençoado, que Deus vos abençoe poderosamente. Tem uma palavra de Deus para os nossos corações nesse dia e gostaria que você prestasse muita atenção. Estou lendo aqui o livro de Atos dos Apóstolos e tremendo, né? O livro de Atos dos Apóstolos. E eu me deparei aqui, né, com a passagem muito tremenda do apóstolo Paulo, nos ensinando algo muito profundo da parte de Deus. E eu quero falar apenas um versículo só aqui, daquilo que Paulo quer nos ensinar através das Sagradas Escrituras. Eu quero deixar aqui uma reflexão rápida para nossas vidas, amém? Ele diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Olha, talvez esse contexto aqui você possa pensar que isso é oferta, que isso é dízimo. Não, não é. O contexto aqui, Paulo está falando de algo muito relevante, muito especial para as nossas vidas, né? E Paulo, ele estava diante de um dilema da sua vida. Na realidade, eu não digo que era um dilema, mas diante de uma obediência, de um chamado muito lindo. E ele estava em Mileto, né, e fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. E tem algumas coisas tão especiais aqui nessa passagem, querido, que eu não tenho tempo para discorrer nesse momento. Mas o que me chamou aqui a atenção de Paulo é que Paulo ele diz assim: portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda isso aqui. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui? Eu coloquei aqui: não tenho culpa de ninguém se perder. Isso é forte, é isso que Paulo estava falando. Não tenho culpa se alguém vai se perder. Eu protesto que o sangue de ninguém, Deus com certeza vai recolher das minhas mãos. Por que ele está dizendo isso? Se você olhar o contexto aqui, ele vai dizer que por onde ele passou, ele pregou o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele estava dizendo que cumpriu a sua missão. E eu entendo, querido, que o tempo que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo, é um tempo tão especial da parte de Deus, porque tem muitas pessoas que acham que servir a Deus é pesado. E servir a Deus não é pesado, servir a Deus é privilégio. E esse privilégio, quando a Bíblia diz assim, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, é porque as pessoas que entenderam o privilégio de servir a Cristo. Esse privilégio de servir a Cristo, ele está atrelado e baseado em tantas coisas que às vezes nós estamos dando desculpa para servir a Deus, porque o pastor não foi me visitar, porque ninguém se importa comigo, porque ninguém liga para mim, porque eu estou passando por problema, porque eu estou passando por dificuldade. Se você olhar aqui o que Paulo estava falando aqui, ele estava dizendo que o Espírito Santo só revelava para ele cadeias e tribulações, prisões. Irmãos, o que Paulo nos ensina aqui é que servir a esse Cristo e fazer a vontade dele está acima de qualquer tipo de problema, dificuldade ou circunstância. O tempo que nós estamos vivendo hoje, tem pessoas que nunca foram pregar o Evangelho e nós estamos pregando o Evangelho para quem já é convertido. Você está entendendo? Então, essa é a realidade. Quem já está dentro da igreja, como disse um pastor aí esses dias, tem pessoas, irmãos, que foram chamados por Deus e quando entendem esse propósito,
ele é um agente de transformação na vida de outras pessoas. E tem pessoas que geralmente sempre estão dando, em vez de ser um agente de transformação, ele está sendo um agente aonde está dando trabalho para muitas outras pessoas que desperdiçam o tempo com ele, em vez de o tempo ser propício para outras pessoas. Então, não que a pessoa não precise disso, mas, resumindo, num contexto geral, esse é um tempo em que a palavra de Deus diz que muitos vão vir do Oriente, do Ocidente, e se assentar-se-ão com Abraão, com Isaac e Jacó, sabe? Enquanto os filhos do reino serão lançados fora. Isso é forte, pense nisso. Porque o que Deus está chamando nesse tempo agora, querido, para nossas vidas, entenda isso, deixa eu falar algo aqui para você. Nos convidando às águas profundas. Irmão, você não viu pegar peixe, irmãos, em água rasa, não. Você não vê se pegar peixe na beira da praia, é raro, raro. Jesus, quando ele estava com os discípulos, à beira da margem, à margem do mar, ele chamou os discípulos para entrar no seu barco. E ele estava pregando para as pessoas que estavam na beira da praia. E ele disse, olha, vamos às águas profundas, porque ali não era lugar, de pegar peixe. Jesus, ele nos chama a essa profundidade com ele e deixar as pessoas que estão ali. Tem muitas vezes que a gente tem que deixar a multidão para ter um relacionamento sozinho com Cristo. Esse relacionamento, o barco ali representa o teu quarto, representa o lugar que você tem intimidade com Deus. Porque quando você realmente entender isso e você entrar nessas águas profundas em Deus, o próprio Senhor Jesus, ele disse para Pedro, o que Deus estava ensinando para Pedro era algo muito tremendo, e é o que Deus quer ensinar para nós nesses últimos dias. Então o que acontece? Nas águas profundas ele mandou lançar a rede e veio muitos peixes, ou seja, é nas águas profundas que você vai realmente ser um agente de milagres em Cristo Jesus. É nesse momento, nessa hora que você vai compartilhar dos milagres de Cristo, você vai compartilhar da vida de Cristo, daquilo que Cristo fazia, Deus quer fazer através da tua vida. Por quê? Porque você está em águas profundas, deixou a multidão e agora você, com certeza, você agora tem uma intimidade profunda com Deus. Então, veja bem, nós estamos diante hoje de pessoas que por qualquer motivo estão deixando a Deus, por qualquer motivo estão deixando a congregação, deixando a Deus. E a Bíblia é bem clara, não deixando de congregar como é costume de alguns, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Você está entendendo? Nós estamos vivendo dias onde, vou dar um exemplo de uma irmã da igreja que mandou um áudio para minha esposa que teve um sonho, uma revelação do arrebatamento da igreja. E eu prontamente falei para ela, eu disse, irmã, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque Deus, ele quer essa intimidade, esse relacionamento para revelar coisas profundas com as pessoas. Olha a oração de Paulo, Paulo, ele diz, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, antes entregou, não daria ele por nós todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos, contra os escolhidos de Deus? Foi Deus que nos justificou. Ou seja, nós somos os eleitos de Deus, foi Deus que nos chamou e nos justificou. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem tentará acusação? Quem os condenará, disse ainda Paulo. Pois foi Cristo que morreu antes, ressuscitou e está à destra do Pai, intercede por nós. Então veja bem o que Deus tem para nós. Quem é que vai ser, irmão? Quem é que vai nos separar? A tribulação, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Nada disso vai nos separar. Agora, nós precisamos entender isso aqui, que o Senhor nos chamou para nos revelar algo sobrenatural. E essa revelação que Deus nos dá é através de águas profundas. Nos separar não quer dizer que a gente vai deixar aquelas pessoas
Não, é um simbolismo ali. Jesus está dizendo assim, ó, venha Pedro, entre no meu barco aqui, deixa eu entrar na tua vida, entre na minha vida, deixa eu ter um relacionamento com você, eu quero te mostrar coisas, eu quero que você participe dos meus milagres. E foi aí onde Pedro participou, os discípulos participaram do milagre de Cristo, né? Então eu falei para essa irmã, eu disse, irmã, a pressão da terra está tão grande, porque a Bíblia ela é interrante, ela não se contradiz. Ela diz assim, ó, que a terra ela cambaleia como um ébrio, como um bêbado numa rede, a terra balança como uma rede, ela vai cair, não vai se levantar por causa da maldade, da iniquidade, da perversidade. Ou seja, o que nós estamos vivendo hoje, agora, é cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus ela não muda. É tanta que a pressão da terra, tanto que os vulcões aí estão explodindo aí e assim sucessivamente. E Deus deu a visão para essa mulher, disse, irmã, o dom é irrevogável. Você pode estar em casa, você pode estar na igreja, você pode estar onde você estiver, o dom é irrevogável, Deus está mostrando. Agora, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Deus ele nos convence, o Espírito Santo nos convence que Deus é Deus, mesmo em meio das lutas, das dificuldades, das circunstâncias, mesmo em meio do problema. Por quê? Porque Deus ele nos escolheu para a salvação. O que diremos pois dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu filho poupou, antes o entregou, não daria ele por nós todas as coisas? Aí onde é que está? Os escolhidos de Deus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Entenda isso, nós precisamos entender uma coisa. Não é porque tem muitas pessoas na igreja que vão ser salvas. Eu não estou aqui não estou aqui condenando, não estou aqui sendo juiz e nem urubu de plantão, mas é uma realidade, é a palavra de Deus. Então, eu quero deixar essa palavra para você, queridos, para você meditar nessa palavra, para você entrar nessas águas profundas de Deus, para que nós possamos ter o melhor de Deus na face da terra. Jesus está voltando. Não tenha dúvida, a palavra de Deus ela não mente. Então, que Deus abençoe você nesse dia, que Deus possa abençoar sua casa, abençoar sua família. Eu profetizo que, como disse, né, Atos dos Apóstolos 16:31, crê no Senhor Jesus. O que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a sua casa. Que coisa tremenda, né? E ali, quando nós cremos, o que aconteceu? Se você olhar ali, primeira coisa que aconteceu, ele curou as feridas de Paulo, porque Paulo tinha sido açoitado, né? E depois então se batizaram toda a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Esse domingo seja um dia abençoadíssimo. Hoje nós vamos ter um culto maravilhoso, com certeza o Espírito Santo de Deus já está esperando por você, e isso é maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida.